Você gosta de ler poesia? Pois é, hoje a gente vai falar sobre esse tema. Oi, meu nome é Tássia, sejam bem-vindos ao meu canal. Poesia, esse gênero literário às vezes tão mal compreendido. Eu falo isso, pessoal, porque tem gente que ama e tem gente que odeia. Seja porque você foi obrigada a decorar alguns versos que não faziam sentido aí na época da escola, ou seja porque você leu algum poema mais complexo e não entendeu absolutamente nada. Mas hoje eu quero falar dos meus 5 poemas preferidos. Mas antes, vale uma explicação, ainda que breve aqui, sobre o gênero literário da poesia. Ele é um gênero, então, literário ou textual, marcado, na maior parte das vezes, pela subjetividade da voz poética, que a gente chama de eu lírico. Vale dizer que a poesia também é plurissignificativa, ou seja, permite interpretações, significados dos mais variados. Uma das principais características da poesia é que o seu conteúdo é muito conotativo, ou seja, utilizamos muitas figuras de linguagem, como a metáfora, por exemplo, que contribuem para uma leitura mais subjetiva mesmo desse tipo de texto. Já o poema está relacionado à forma textual, ou seja, estrofes, os versos, as rimas, sendo o verso e a rima talvez as características mais marcantes que nos permitem identificar se um texto é um poema ou uma prosa. A origem da poesia é muito antiga, mas muito mesmo. Existem registros de antes de Cristo, inclusive surgindo antes da escrita. Na antiguidade, a gente tinha a poesia épica, também conhecida como epopeia, que eram textos nas quais se celebravam atos heróicos, feitos grandiosos através dos mitos coletivos. Talvez você já tenha ouvido falar da Odisseia de Homero, e Homero foi um escritor que marcou a Grécia Antiga, e a Odisseia e a Ilíada são 2 obras reconhecidas mundialmente. Mas vale um vídeo, inclusive, só sobre esse cara, hein, e essas obras. Porque eu lembro que na época da faculdade a gente discutia até um mito em torno da existência do Homero, quem tinha sido ele, se ele realmente existiu. E também tínhamos a poesia lírica, que era feita para ser cantada junto com um instrumento chamado lira, se estendendo até ali, meados do período medieval, onde a gente tem a produção das cantigas trovadorescas e, a partir daí, a poesia evolui para diferentes contextos de acordo com os movimentos literários que foram acontecendo ao redor do mundo. E eu tenho aqui os meus 5 poemas favoritos. O primeiro deles é o Canção, de Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles foi uma poetisa, escritora e educadora brasileira reconhecida por sua poesia lírica, sensível e introspectiva. Ela explorou temas como amor, morte, infância e espiritualidade. Além da sua obra poética, Meirelles também se destacou como jornalista, tradutora, professora e deixou um legado significativo na literatura brasileira. Eu vou ler aqui a poesia para vocês. Pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, e a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça, e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas 2 mãos quebradas. Gente, esse poema é lindo, né? E eu lembro que na época da escola, eu apresentei um trabalho, 2 colegas, e aí a gente fez um acompanhamento no violão, e eu e a minha amiga declamamos esse poema fazendo alguns gestos. Foi muito legal. O meu segundo poema preferido é No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu em Itabira, interior de Minas Gerais, que é o meu estado, e foi um dos maiores nomes da poesia modernista brasileira, com vários poemas muito conhecidos, como Quadrilha, Poema de 7 Faces e José. Então, vou ler esse poema para vocês. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Você gosta desse poema? É engraçadinho, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Viraria um meme hoje, facilmente. Com certeza.
Os próximos poemas são da literatura inglesa. Eu amo inglês e eu sou licenciada em letras língua inglesa. E eu pretendo contar essa história em um outro vídeo. Aliás, se você quer saber a minha história, deixe seu comentário aqui. Eu resolvi trazer esses poemas porque mesmo que você não fale inglês, quem sabe eles possam te inspirar de alguma forma a aprender esse idioma. Porque uma das coisas mais legais que tem é quando você consegue se emocionar com um poema em uma outra língua. Porque isso é um dos sinais de que você já é fluente naquele idioma. Eu recomendo que você entre nesse site aqui, o www.poetryfoundation.org, porque lá tem o áudio dos poemas que você escuta e quem sabe desperta o interesse por aprender inglês. Então, um dos meus poemas favoritos em inglês é The Road Not Taken, do Robert Frost. Ele nasceu em São Francisco e é um dos maiores poetas americanos. Ele ficou famoso por sua poesia sobre locais, identidades e temas sobre a Nova Inglaterra, usando uma linguagem simples e uma visão trágica da existência humana. Ele teve seu primeiro livro publicado por volta dos 40 anos e ganhou o prêmio Pulitzer 4 vezes. O The Road Not Taken é um poema dele que explora o tema da escolha e do destino. O poema descreve um narrador que está diante de duas estradas divergentes em uma floresta amarela e ele precisa escolher qual caminho seguir. O narrador reconhece que no futuro ele olhará para trás e se lembrará da escolha que fez com um suspiro de arrependimento, imaginando como teria sido se ele tivesse optado por fazer o outro caminho. A poesia fala sobre a incerteza da vida, as decisões que tomamos e como elas moldam nosso destino. Também sugere que a escolha de seguir um caminho menos percorrido pode fazer toda a diferença. E essa é uma das frases mais bonitas, um dos versos mais bonitos desse poema. Então, eu vou ler o poema aqui para vocês. Eu vou ler o poema para vocês. Aí você tem que dar uma pausa, o diretor tá distraído. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both, and be one traveler, long I stood, and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that passing there, had worn them really about the same. And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Essa é a parte que ele fala que ele escolheu a estrada menos percorrida. E que isso fez toda a diferença. É realmente muito bonito esse poema. O meu quarto poema favorito é o Oh Captain, My Captain, do Walt Whitman. Ele foi considerado um pioneiro da poesia americana, também muito reconhecido por sua obra Leaves of Grass, onde ele escreve sobre temas como democracia, natureza, amor e amizade. Esse poema, Oh Captain, My Captain, que foi escrito em homenagem a Abraham Lincoln após a sua morte, descreve um narrador que está lamentando a morte do capitão, o Lincoln, e simboliza a liderança, a orientação durante um momento crítico ali da história dos Estados Unidos, a Guerra Civil. Whitman usa a metáfora de um navio retornando à segurança após uma jornada perigosa para representar o fim da guerra e o luto pela perda de Lincoln, que não viveu para testemunhar o retorno da paz e reconciliação. A poesia captura o sentimento de luto nacional pela morte do Lincoln e a esperança de um futuro melhor. Eu vou ler esse poema para vocês. Oh Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship was weathered, every wreck. The prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But oh heart, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, falling cold and dead. Oh Captain, my Captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bungle trills, for you bouquets and ribald wreaths, for you the shores a crowding, for you the call, the swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head,
It is some dream that on the deck you're falling cold and dead. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip the victor ship comes in with object won. Exalt, O shores, and ring, O bells, but I, with mournful tread, walk the deck, my captain lies, falling cold and dead. Muito bonito esse poema. E por fim, uma das minhas autoras preferidas, que tem também os meus poemas favoritos, é a Sylvia Plath. A Sylvia foi uma das poetas mais dinâmicas e admiradas do século XX. A sua obra foi majoritariamente autobiográfica, explorando o seu próprio sofrimento mental, seu casamento conturbado com o outro poeta Ted Hughes e sua visão de si mesma. Ela nasceu em Boston em 1932, passou por muita coisa ao longo da sua vida, incluindo a morte prematura do seu pai e até a própria luta contra a depressão e a sua morte prematura. Não é à toa que o seu trabalho foi marcado por uma intensidade emocional única, e eu gosto de todos os poemas da Sylvia, mas os 2 poemas que eu mais gosto são Daddy, onde ela narra as dificuldades na relação com o seu pai, e Lady Lazarus, onde ela descreve suas lutas com as tentativas de tirar a própria vida. Vocês podem ler esses 2 poemas nesse site que eu deixei para vocês, porque infelizmente eles são muito, muito fortes para eu ler aqui no YouTube. Então, eu acho que ia me dar algum tipo de problema. Bom, para o vídeo de hoje é isso. Eu queria compartilhar um pouco com vocês do que eu penso sobre o gênero da poesia e quais são os textos que eu mais gosto. Comenta aqui quais são seus poemas favoritos, se tem aquele poema que marcou sua infância na escola enquanto você estudava, ou se tem algum poema que você leu depois de adulto que marcou a sua trajetória, que eu quero saber. Deixa o like nesse vídeo e até o próximo.